A grande maioria das pessoas no mundo ainda não possui Bitcoin, mas mesmo entre aqueles que o possuem, há muitos que realmente não entendem exatamente o que é. Então, à medida que o Bitcoin continuar a crescer e mais pessoas começar a acumular, aqueles com esse conhecimento vão ter uma vantagem sobre o resto da humanidade. Então, portanto, neste vídeo, eu vou te explicar de forma simples o que é o Bitcoin e como ele funciona. Então, em apenas alguns minutos, Bitcoin, juntamente com outros termos como blockchain, mineração, prova de trabalho e chaves privadas vão fazer sentido para você. Para começar, a maneira mais simples, para você entender seria com um exemplo. Suponha que eu te devo R$ 10. Como eu posso te pagar? A maneira mais fácil de fazer isso seria te dar os R$ 10, correto? Então existem várias razões que tornam essa uma boa maneira de fazer o pagamento. Para começar, ele é instantâneo. No momento que te der o dinheiro, a nossa dívida estará liquidada. Então você tem o seu dinheiro e pode fazer o que quiser com ele. E também não há terceiros envolvidos. Sou eu que te dou o dinheiro diretamente. Isso é conhecido como transação ponto a ponto. Então não precisamos envolver mais ninguém. E o mais importante, não precisamos confiar em mais ninguém. Então não há necessidade de um banco ou qualquer outro tipo de intermediário estar envolvido, o que significa que também é uma transação privada. As únicas pessoas que precisam saber o que aconteceu sou eu e você. Claro, há um grande problema em fazer o pagamento em dinheiro. Temos que estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Claro, a gente podia enviar o dinheiro para você, mas então teríamos que confiar no serviço postal para te entregar. Então também levaria tempo e teríamos que pagar pelos custos de envio. Então talvez possamos esperar estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, se você mora em outro país, pode ter que esperar um pouco para receber seu dinheiro. E se você precisa do dinheiro com urgência, essa solução já não é válida. Então, supondo que a gente não se encontre tão cedo, como eu posso te enviar os R$ 10? No mundo de hoje, existem muitas maneiras de enviar dinheiro eletronicamente. Então, poderíamos enviá-lo por transferência bancária, embora possa demorar um pouco, e especialmente se estivermos em países diferentes e usarmos moedas diferentes. E quem já tentou fazer uma transferência bancária internacional sabe disso. Não é fácil e nem rápido. Você pode acabar esperando vários dias para que o dinheiro chegue, e então você não vai poder usar. Podemos usar também um serviço de transferência de dinheiro como Western Union ou MoneyGram e pagar uma taxa também alta por isso. E podemos pagar com cartão de crédito ou débito se você tiver os meios para receber tais pagamentos. Ou podemos usar o PayPal ou outro serviço semelhante. Então existem várias maneiras de fazer isso, mas todas envolvem algum tipo de intermediário, seja um banco, uma rede de cartões, um serviço de transferência de dinheiro ou uma plataforma como o PayPal. Temos que confiar em pelo menos uma ou outra entidade para que a transferência ocorra. Portanto, a solução ideal para esse problema é uma forma de dinheiro digital, que possa ser transferida entre pares sem a necessidade de confiar em terceiros e que possa liquidar o pagamento rapidamente entre duas pessoas em dois lugares diferentes. Em essência, isso é o Bitcoin. E agora vamos falar um pouco mais a fundo, do que é o Bitcoin. O Bitcoin ele é um programa específico, é uma rede online que permite a transferência de valores pela internet entre usuários individuais sem a necessidade de intermediários. E esse programa ele possui uma moeda interna, também conhecida como Bitcoin, com B minúsculo, e você transfere o valor usando Bitcoin com B minúsculo na rede Bitcoin com B maiúsculo. A moeda é frequentemente referida por seu ticker BTC. Então, a partir de agora, eu vou usar o BTC para nos referirmos à moeda, em oposição à rede a qual essa moeda existe. Então, essa rede ela foi criada por um indivíduo chamado Satoshi Nakamoto. Sua verdadeira identidade é desconhecida. Satoshi publicou o white paper, um informe do Bitcoin, que explicava em profundidade como o Bitcoin funciona e por que foi criado em 31 de outubro de 2008. O informe é intitulado assim, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de usuário para usuário, e a sua frase de abertura dizia que uma versão puramente eletrônica de dinheiro permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma entidade para outra sem ter que passar por uma instituição financeira. O que nos leva ao difícil problema que Satoshi teve que resolver. Como você cria um sistema que permite que pessoas façam transações na internet, mas não tenham nenhuma forma de autoridade centralizada controlando tudo? Como remover as instituições financeiras da equação e permitir que todas façam transações ponto a ponto? É um problema incrivelmente difícil, porque se não há um terceiro controlando os gastos de todos, como a gente garante que todos vão gastar apenas o que têm? Resumindo, como você pode projetar um sistema que não exija confiança? Não adianta esperar que as pessoas sejam honestas e que gastem apenas o dinheiro digital que elas têm. Tem que haver uma maneira de impedi-los de agir desonestamente. Caso contrário, não há sentido em tentar fazer o sistema funcionar. Quando você gasta com seu cartão ou faz uma transferência bancária, o seu banco ele atualiza seu saldo para refletir isso e garante que você não gaste mais do que um determinado valor acordado. Então, novamente, temos que confiar em um terceiro para assumir o controle.
Então temos que confiar nesse terceiro para manter registros honestos e que o Banco Central emissor da moeda em questão não irá desvalorizar, imprimindo cada vez mais, o que infelizmente quase todos os bancos centrais no mundo têm feito ultimamente. Bom, Satoshi descobriu a resposta para esse problema e é um dos elementos que torna o Bitcoin tão revolucionário. Em vez de ter uma entidade centralizada que controla todas as transações e saldos, o Bitcoin é projetado para que qualquer pessoa que execute um nó em sua rede acompanhe ambos. Um nó é basicamente um computador que executa o programa Bitcoin. Você pode pensar em cada nó como um contador individual. Imagine um grande cadastro de contas distribuído por todos os nós da rede que é constantemente atualizado em tempo real. Esses nós verificam constantemente para manter todos honestos. Na verdade, é o que acontece com um cadastro ou banco de dados mantido por um banco ou uma instituição financeira. Esses bancos de dados são centralizados. Todos os registros são mantidos em um só lugar. O problema é que com todos esses dados em um só lugar, imagine o que poderia acontecer se, por exemplo, alguém mal intencionado conseguisse acessá-los. Então imagine que um hacker tenha acesso ao banco de dados de um grande banco e altere ou destrua todos os seus registros. Os resultados não seriam bonitos. Portanto, a maneira como Satoshi permitia que as pessoas negociassem na rede Bitcoin era usar um sistema de contabilidade distribuído como o que acabamos de descrever. Cada transação que ocorre na rede é verificada e validada pelos nós a cada poucos minutos. Os registros dessas transações validadas são agrupadas em um bloco. Esses blocos são interligados para formar uma cadeia de blocos ou, como é mais conhecido, blockchain. Mas a questão é o seguinte, cada bloco é vinculado ao anterior através de um processo conhecido como hashing, sem entrar em muitos detalhes. Isso significa que se alguém fosse capaz de alterar as informações em um bloco, por exemplo, para reivindicar mais BTC do que realmente possui, teria que alterar todas as informações nos blocos subsequentes. Em outras palavras, a rede perceberia que algo suspeito está acontecendo e rejeitaria a alteração. Esse recurso torna o blockchain do Bitcoin um registro imutável de transações. Além de não haver uma autoridade central para supervisionar tudo, é praticamente impossível adulterar o registro. E agora você pode estar se perguntando, como a rede está se comportando? Afinal, se não há uma autoridade central para fiscalizá-lo, quem exatamente o faz? E o que eles ganham com isso? Como vimos, a rede é composta por nós. A execução de um nó Bitcoin é, na verdade, um processo bastante simples e pode ser feito com um computador básico executando o programa Bitcoin. Em questão, pode salvar todo o histórico de transações Bitcoin. Realmente não há recompensa em executar um nó como tal, além de saber que você está ajudando a manter a rede e contribuindo para a sua descentralização. Afinal, quanto mais nós houver, mais contadores estarão monitorando a rede. Mas existem outros tipos de nós que estão muito mais envolvidos na operação da rede Bitcoin e são incentivados financeiramente a fazê-lo. Esses nós são conhecidos como mineradores. Você deve estar se perguntando o que a mineração tem a ver com um ativo que só existe em forma digital. Bem, está relacionado com a forma como o Bitcoin é projetado. O número de unidades BTC que o programa emitirá ao longo do tempo será definido em 21 milhões. Eles nunca mais existirão. Essas criptomoedas não são emitidas todas de uma vez, mas sua emissão é pré-programada no código que o Satoshi escreveu. Então, cada vez que o bloco é adicionado ao blockchain, um número pré-determinado de criptomoedas é liberado na forma de uma recompensa em bloco. Essa recompensa de bloco diminui com o tempo, desacelerando a emissão de BTC e, portanto, a taxa de inflação. Todos os mineradores da rede competem por essas recompensas de bloco em um processo chamado hashing. Todo esse processo é chamado de prova de trabalho. É aqui que o assunto fica interessante. Todo minerador de Bitcoin quer ser o primeiro a adicionar o bloco mais recente, contendo todas as transações recentes ao blockchain e reivindicar a recompensa BTC recém-emitida. Para isso, todos competem para serem os primeiros a adivinhar um número aleatório. Sim, claro, esta é uma simplificação do processo, mas não precisamos complicá-lo demais. O número que todos esses mineradores estão tentando adivinhar é composto de muitos dígitos, e isso significa que eles precisam avaliar um grande número de alternativas. E queremos dizer muitas alternativas, trilhões delas. Enquanto o resto dos mineradores da rede fazem o mesmo, no final um minerador tem sorte e o processo recomeça. E se você está se perguntando ou tem dúvidas, sim, o processo de todas essas alternativas ao qual falamos requer muito poder de computação, que por sua vez consome muita eletricidade. E é por isso que muitas afirmam que a mineração do Bitcoin é ruim para o planeta. Mas não é assim se a energia utilizada for proveniente de fontes renováveis, como acontece agora em grande parte do planeta. Mas isso é assunto para outro vídeo. Você pode imaginar que para usar o Bitcoin você precisa baixar e executar o programa, ou seja, ser um nó minerador.
Mas não é assim. Qualquer pessoa com conexão à internet pode usar Bitcoin para enviar BTC para qualquer outro usuário Bitcoin onde quer que você esteja no planeta. Uma das maneiras fundamentais pelas quais o Bitcoin funciona como a rede de pagamento mais segura do mundo é por meio do uso de criptografia. Existem 3 componentes que trabalham juntos para que qualquer pessoa possa usar a rede para transferir BTC. O primeiro componente é uma chave privada gerada aleatoriamente para um novo usuário no programa Bitcoin. Essa chave privada, como o nome sugere, deve ser mantida em segredo. Sem ela, você não pode acessar seu BTC, e se outra pessoa obtiver, poderá acessar seu BTC. É análogo à senha do seu serviço bancário online. Essa chave privada é usada para gerar uma chave pública. A propósito, ambas as chaves são representadas como longas sequências de letras e números. A chave privada passa por um processo matemático complexo demais para eu explicar agora, que gera a chave pública. Tenha em mente que este processo é irreversível. Uma chave pública pode ser gerada a partir de uma chave privada, mas não o contrário. Isso garante que sua chave privada permaneça privada. Enquanto isso, sua chave pública, novamente, como o nome sugere, pode se tornar pública. É análogo ao número da sua conta bancária e é necessário para qualquer pessoa possa lhe enviar Bitcoin. No entanto, a própria chave pública passa por outra série de processos matemáticos antes de poder ser compartilhado com qualquer pessoa que queira lhe enviar Bitcoin. O resultado é o seu endereço Bitcoin, que é novamente representado como uma sequência de letras e números que podem ser copiados e colados para enviar BTC pela rede. Esse endereço também pode ser representado por um código QR que você pode digitalizar para obter o endereço de recebimento. Durante os primeiros dias do Bitcoin, o processo de geração de chaves privadas, chaves públicas e endereços era um pouco mais complicado do que é hoje. Vários sites faziam esse processo para você, ou você pode baixar e usar a carteira Bitcoin Core. Aqui está outro jargão relacionado ao Bitcoin que é importante entender. Uma carteira Bitcoin é outro programa com 2 funções principais: salvar suas chaves privadas e salvar o seu endereço. Isso permite que você interaja com a rede Bitcoin para enviar e receber BTC. Hoje em dia as carteiras têm um pouco mais de funcionalidade, mas essas 2 funções principais são as mais importantes. Com a carteira Bitcoin Core baixada e configurada, a única coisa que resta a fazer é obter alguns BTC. Hoje a maneira mais fácil e popular de obter o BTC é comprá-lo por meio de uma exchange, como por exemplo as conhecidas Coinbase e Binance. Quando você cria uma conta em uma exchange, ela cria uma carteira para você. Depois de criar uma conta, você envia dinheiro normal, como dólares, euros, libras, etc. para a exchange. Compra BTC com ela e esse BTC é registrado em sua carteira dessa exchange. O importante a lembrar é que a maneira como sua carteira está hospedada em uma exchange significa que a exchange também possui suas chaves privadas. Agora, não seria um bom negócio que a exchange utilizasse essas chaves privadas para enviar seu BTC para outro lugar, embora algumas exchanges de má reputação tenham feito isso no passado. Mas mesmo as maiores exchanges podem ser hackeadas, ou como o FTX sendo podres nos bastidores. Portanto, uma das coisas mais importantes que qualquer titular de Bitcoin pode fazer é praticar a autocustódia, ou seja, armazenar você mesmo suas chaves privadas. Isso significa que somente você tem acesso ao seu BTC. E aqui está um ponto muito importante que você deve entender. Quando armazena seu saldo de BTC em uma carteira, o que você realmente armazena são essas chaves privadas. As próprias criptomoedas existem como saldos de conta na blockchain. Ninguém, nem os mineiros, nem os nós, nem as exchanges, nem as pessoas normais como nós, nem mesmo o próprio Satoshi possui nenhuma criptomoeda. Todos simplesmente controlam os meios de acessar a qualquer quantidade de BTC que o blockchain registre como seu. Bom, até aqui há muita informação sobre o Bitcoin para você assimilar. Então eu vou encerrar essa introdução com a coisa mais importante a ter em mente se você estiver planejando obter algum BTC. Agora que você está familiarizado com o básico, usar uma boa exchange é o primeiro passo, mas o próximo deve ser sempre manter suas chaves privadas seguras. A melhor maneira de fazer isso é usar uma carteira que você controla, ou seja, não uma hospedada em uma exchange ou qualquer outro terceiro. Lembre-se de que o Bitcoin foi projetado para não exigir a confiança de terceiros, o que significa que se você confiar em outra pessoa para manter suas chaves privadas, estará indo contra o que o próprio Bitcoin representa. Claro, confiar em uma exchange é confortável, e as melhores exchanges têm protocolos de segurança fortes, mas você nunca pode ter certeza. Portanto, suas opções são baixar uma carteira de software que permitirá armazenar suas chaves com segurança em seu laptop ou dispositivo móvel, ou obter uma carteira de hardware que armazene suas chaves em um dispositivo criptografado que nunca interage com a internet. No entanto, uma carteira de hardware é o melhor nível de segurança que você pode obter. Então, nos próximos vídeos eu falarei com detalhes sobre a importância de carteira hardware. Bom, espero que você tenha achado este vídeo útil e acredite, o funcionamento interno do Bitcoin é muito mais profundo e complexo do que eu abordei aqui. No entanto, essa introdução deve ter lhe dado uma ideia básica do que é essa incrível tecnologia e como ela funciona.